poucas pessoas trabalharam tão bem a ideia de arte e natureza quanto Franz Krasberg, polonês naturalizado brasileiro, conhecido pelas esculturas de grandes dimensões, mas que trabalha muito bem ali também nas miudezas da natureza. Para falar das referências e histórias por trás de Maravilhosamente Bem, seu novo álbum, Júlia Mestre vem encontrar o Metrópolis aqui, numa loja de discos. Acho que a gente sempre bebe das referências, né? They say that the best way to learn Urdu is from poetry. Yeah, Urdu is a language that lends a lot of room for metaphor and yeah, like a lot of indirect storytelling, which I love. You know, I think I personally like a lot of secrets, so it's in that way it's really nice to use Urdu as a language for singing because it's a little bit indirect, which is nice. They say like speak too little to say a lot, right? Or something like that. Yeah, speak a little bit to say a lot, which is so nice and so beautiful, and I love languages like that, and I think Portuguese is also like that, right? Yeah. You left your hometown when you were 19, so singing in Urdu is always, it's a way also to get in touch with what was left behind in a way. Yeah, it's definitely leaving Pakistan made me feel a lot closer to the language and the culture, and you know, you always have to. It's something that yeah, it keeps you connected to your roots for sure. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. The Hallelujah spreaded you all over the internet. How do you feel about it? I just really fell in love with the song. I think I was 17 or something. And it was great, you know, it gave me the confidence because I knew I was good at music, but I wasn't sure and there wasn't really like a proof, you know, and so the fact that it went crazy viral all over the world gave me that little push that, you know, this is serious. Music sometimes help us pass through different times, and this was the story behind your first album. In times of need and in times of all the times, you know, music is there like a constant support and a release. It came to my rescue in a way, you know, in the difficult time, and those songs have immortalized that feeling of grief and loss and like a kind of life event that is extremely tragic, the sort of thing you think, oh, that would never happen to me, you know, then it does. And music was there to help me process that and help me transform it into a beautiful thing that is everlasting. The first year playing live all those songs was really difficult because it was so emotionally loaded. But you know, time passes and you learn how to live with loss, and you know, you learn how to celebrate life again and all those things. Now we are in this happy moment and we're like whiskey. At some point you don't want to be sad anymore. You want to return to life and the celebration of life and the celebration also of life that was lost. And we're talking about, you know, the night and how so many things happen at night. And it's still
passionate, this album. It's not just about whiskey and the night. It's like, you know, at night you rest, at night you deconstruct your thoughts. So much happens at night, and of course there's so much seduction, flirtation, partying, blah, blah, blah. It's wonderful. The night is amazing. Your head gets heavy and rests on my shoulder, 'cause you drink too much whiskey when you're with me. I heard that you have like this amazing knowledge of Brazilian music. The Brazilian music has kind of influenced music all over the world, and so of course you have to go and check it out as a responsible adult. You know, it's really a rite of passage, or it's something that your life is a little incomplete if you are not listening to Brazilian music. Your head gets heavy and rests on my shoulder. Reencontrar a Árvore, 50 peças, a história de um homem incrível e único na arte brasileira. O Krasberg, ele é realmente pioneiro nessa integração entre arte e ambientalismo. O Krasberg era polonês, ele, enfim, teve uma história de vida muito difícil. Ele perdeu a família na guerra e chegou ao Brasil em 1949. Ele acabou se naturalizando brasileiro, mas passando muitos períodos também em Paris, principalmente. Nos anos 60, né, e 70, o Krasberg fala muito da ideia de criar com a natureza. Justamente falando dessa riqueza, né, que as formas naturais já apresentam. Então existe essa ideia de uma cumplicidade, né? Eu acho até que é um trabalho bastante simbiótico, né? Se a gente pensar que ele mesmo optou por viver imerso na natureza, né? No sítio Natura, né? Que ele construiu no litoral da Bahia. Uma coisa que muda muito quando ele chega ao Sítio Natura é que a escala do trabalho cresce muito. A consciência ecológica do artista também vai se intensificando conforme o contato dele com a natureza e as suas pesquisas, né, artísticas, e também o seu contato, né, a sua experiência real pelos diferentes biomas, né, do território brasileiro. A partir de 1984, o Krasberg fez uma série de viagens para as regiões devastadas por queimadas, né, o norte do Mato Grosso. E isso é uma grande virada, né, para a obra dele. Essas esculturas são todas o resto das queimadas. A gente está cobrindo na exposição mais de 6 décadas da produção do artista, passando também pelas principais pesquisas do artista, né? Tanto no bidimensional como no tridimensional, e muitas vezes borrando os limites entre essas duas mídias, né? Entre esses dois suportes. E também as suas esculturas feitas com troncos de árvores, né? Que ele coletava. A gente viu algumas impressões de pedras, impressões de folhas. Os primeiros trabalhos de impressões em pedras, o Krasberg fez durante algumas temporadas que ele passou em Ibiza, né? E que foi uma das primeiras experiências dele de fato, trabalhar no mundo natural, né? No espaço externo, fazer da natureza o seu próprio ateliê. Mas ele vai continuar também usando outras formas de impressões, como, por exemplo, a gente tem algumas gravuras, né? Que ele faz com troncos, né? Até mesmo questionando a ideia de estilogravura. Você acha que a gente também, à medida que vai olhando as obras dele, também vai entendendo um pouco essa urgência do mundo? Acho que, com certeza, são trabalhos que nos impactam, né, muito. A destruição é tão forte, tão implantada, que não há amanhã que vão diminuir essa destruição. Não é ninguém de arte da família. Minha mãe é médica, meu pai é editor de revista, mas eu sinto que a arte ela sempre me chamou desde cedo. Eu tenho primeira formação como atriz, assim. Atriz mirim, porque eu comecei fazendo teatro com 10 anos de idade. Eu quero ser seu caso, seu romance, sua noite, seu amanhecer.
Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a compor músicas. Carinhito. Eu senti que, através da música, eu podia criar os meus próprios roteiros, né? Ser dona das minhas próprias letras e depois, mais tarde, poder entrar nos meus próprios clipes. Tem uma coisa que nasce primeiro ou os dois já nascem muito juntos? Olha, a música sempre. Música sempre primeiro? Música sempre em primeiro lugar. Eu fiquei um tempão sem compor música, assim, né? Porque a gente fica ali no show e fica vivendo a estrada e aí a cabeça vai para outros lugares. Eu tenho um caderninho que é onde eu faço o meu exercício de escrita. E aí eu vi que nasceu a música Sou Fera, que fala exatamente sobre esse momento. Por debaixo da pele, sou loba, sou fera. E aí eu vi que nasceu a primeira composição do álbum, assim, maravilhosamente bem. E aí aquilo me deu um start, assim, porque eu acho que cada artista tem o seu processo, né? Eu sou movida por esses sinais, assim, que vem. E aí eu falei, eu acho que isso aqui tá me chamando para uma nova fase. E aí o que eu fiz? Eu chamei os meus produtores, né, que a gente assina em quarteto, né? Sim. E eu chamei eles e liguei, ó, a gente vai começar a imersão do novo disco. Eu só tenho uma música. E aí a gente começou a beber muito nas referências aqui dos anos 80, 70 para 80. A partir do momento que eu tinha Sou Fera, eu fui cavando composições que eu tinha de gaveta, né? Então tem uma música que se chama Pra Lua. Quando eu olho pra lua, tão lua de ser. E Marinô Limô, que é uma faixa do álbum, ela tava no meu arquivo de poemas antigos. Onde eu fazia uma homenagem ao repertório de vocabulário dela, assim. Então eu tentava pensar o universo de Marina Lima, assim, e fazer uma poesia que tivesse conversando com as palavras que ela utiliza, ou que faz parte do universo. Uma vez a canção pronta, eu falei assim, nossa, estou fazendo um álbum que homenageia tanto o momento que é de Marina Lima, que reverencia muito os anos 80, a trajetória dela. Sei a história do meu desejo. Não basta seu corpo aceso para zerar todo medo. E daí eu consegui conversar com Marina, enviei para ela e ela se sentiu muito tocada com a homenagem e ela me escreveu de volta o poema que ela recita na música. Somos todas autoras de romance e você me deixou suave. Então a gente assina em parceria a música, assim. Hoje em dia a gente tem uma composição em conjunto. Tem uma antropofagia, né? Isso não é um disco de homenagem aos anos 80, né? Não. Ele tem uma cara sua. Exatamente, é um disco super contemporâneo e que principalmente fala sobre uma trajetória da qual eu venho criando, né? Eu sinto que pela primeira vez eu consegui levantar um projeto da qual eu me sinto muito inteira nele. Que por isso eu dei o nome de Maravilhosamente Bem pro álbum. É sobre estar celebrando, talvez, essa construção artística. Cedo ou tarde, a tua vai chegar. Se você quer saber mais, acesse as nossas redes sociais. O Metrópolis de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Para você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis, é só se inscrever no nosso canal. Aproveita e já clica no sininho que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui.